tarde, boa noite, tudo bem com você? Muito bem, senhores. Eu tenho aqui em minhas mãos uma questão do governo joanino, Muito bem, senhores, governo joanino, só lembrando, é aquele período que vai de 1808 a 1821, né? Dom João ficou 13 anos no Brasil, lembrando que ele fugiu lá para cá com medo do Napoleão, né? Muito bem. Muito bem, então vamos ler a questão, depois a gente começa alternativas e vai comentando algo em paralelo. Vamos nessa. Olha o que diz o texto. O que me chamou a atenção do texto, gente, é que ele é de um historiador português, ó. Um historiador português, sim. O J.H. Saraiva, História de Portugal, Lisboa, né? Da editora Europa América, 1996. Vamos nessa. O Brasil constitui, então, uma base essencial da economia portuguesa. A nossa exportação era quase toda, excetuando o vinho do Porto, que ia para a Inglaterra, canalizada para os portos brasileiros, ou seja, quase tudo de Portugal vinha para o Brasil, exceto o vinho do Porto. Vinha também, mas em menor quantidade, certo? A nossa importação vinha quase toda do Brasil. As matérias-primas tropicais faziam escala em Lisboa e daqui eram até exportados para o exterior, a exemplo da Inglaterra. A emancipação econômica do Brasil, o grande barato do texto está aqui, ó, a emancipação econômica do Brasil, e ele ainda te dá a data, ó, 1808. Teve, portanto, consequências graves na economia portuguesa. A antiga colônia passara, em poucos anos, de fonte de rendimento a fonte de despesa. Bom, pessoal, o que foi que aconteceu em 1808 para que tivéssemos uma emancipação econômica no Brasil? Gente, nós temos o que aqui? O fim do pacto colonial. Waltenberg, o fim do pacto colonial, exatamente, o fim do pacto colonial. E o cara, do jeito que ele escreveu, ele parece que tem saudade do pacto colonial. Waltenberg, que onda é essa do pacto colonial? Não lembra, não? Gente, o pacto colonial era aquela onda de que uma colônia, vou botar aqui, ó, uma colônia, só poderia fazer comércio com a sua o quê? Com a sua metrópole, que uma colônia só pode fazer comércio com a sua metrópole. Waltenberg, então ele está falando disso, mas ele disse que tem um momento que isso acaba. E quando foi que isso acabou, Waltenberg? Foi quando foi decretado, gente, a tal abertura dos portos brasileiros, por decreto de Dom João. A abertura a quem? Ao comércio das nações amigas de Portugal. Ao Brasil, então, abriu seus portos, e isso representou o fim do pacto colonial. Waltenberg, a tal da abertura dos portos que você está falando aí, que é, segundo o texto, a nossa emancipação econômica, foi importante só para a Inglaterra? Não, gente. A abertura dos portos, ela foi importante para a Inglaterra, claro que sim. A Inglaterra é muito beneficiada, né? A Inglaterra é muito beneficiada, mas não podemos também esquecer que a elite brasileira também foi bastante beneficiada com isso. Por quê? Antes, o que acontecia? Nós vendíamos nossos produtos aos portugueses e os portugueses os revendiam para outras nações europeias. Quando nós, por exemplo, queríamos comprar algum produto inglês, tínhamos que comprar de um comerciante português que comprou da Inglaterra. Agora não. O que vai acontecer? Nós, brasileiros, podemos produzir e vender diretamente para a Inglaterra e comprar diretamente dela, sem ter que passar pelas mãos da metrópole. Até porque a corte brasileira, a corte portuguesa, melhor dizendo, estava instalada no Brasil, né? Exatamente, a corte estava instalada aqui. Então, quer dizer que essa tal da abertura dos portos, ela foi benéfica aos ricos do Brasil, e também aos ingleses, aos comerciantes ingleses. Tá certo? Beleza? Então vamos lá. No contexto das medidas liberais decretadas por Dom João, também isso é liberal? É, o fim do pacto colonial é uma medida liberal. O pacto colonial não é liberal, né? É mercantilista. Tá? Então, no contexto das medidas liberais decretadas por Dom João VI no Brasil, a emancipação econômica do Brasil, que o historiador português apresenta como danosa economia portuguesa, é resultado de quê? Letra A. Da autonomia administrativa advinda da elevação do Brasil ao Reino Unido de Portugal e Gales. Gente, essa medida, ela não conseguiu fazer do Brasil um país independente, autônomo. Não. Isso ocorreu no ano de 1815. Naquela ocasião, estava rolando na Europa, com a queda de Napoleão, o famoso Congresso de Viena. Então, a ideia
é que Dom João tivesse 2 votos no Congresso de Viena, um pelo Portugal e outro pelo Brasil. Mas isso não garantia a autonomia administrativa, não. Tá? Votemeg, letra B. Autonomia financeira garantida com a criação do Banco do Brasil, que passou a emitir papel moeda. Gente, autonomia financeira para o Brasil? Também não, né, Votemeg? O Brasil vai se tornar dependente da Inglaterra. Exatamente. Mesmo após o grito do Ipiranga. E outra coisa, gente, quem emite dinheiro não é o Banco do Brasil, é a Casa da Moeda. Tá? Beleza? Então tá errado aqui também. Votemeg, letra C. Liberação manufatureira estabelecido pelo alvará de 1º de abril do ano 1808. 1808, então nós tivemos um alvará permitindo a instalação de indústrias. Quem permitiu a instalação de indústria? Isso é verdadeiro? É. Então a resposta é essa. Cuidado, cuidado, porque apesar da liberdade industrial, que era uma das reivindicações até dos Inconfidentes de Minas Gerais, né? Apesar da liberdade industrial, não houve uma revolução industrial no Brasil, a ponto de permitir que o Brasil se tornasse rico, próspero. Nós tivemos pouquíssimas indústrias, poucas indústrias. Por quê, Votemeg? Porque, gente, não dava para competir com os produtos ingleses que aqui chegavam. Lembre-se que a partir do ano de 1810, produtos ingleses, imaginem vocês, produtos ingleses entravam no Brasil pagando apenas 15% de imposto, pagando apenas 15% de imposto. Então não tinha como você competir com os produtos ingleses. Então, apesar da liberdade industrial, esse alvará permitiu, poucas indústrias surgiram no Brasil. Pouquíssimas indústrias surgiram por aqui. Tá certo? Volta bem aqui a letra D. Incrementação do comércio brasileiro a partir do Tratado de Comércio e Navegação. Esse tratado é de 1810. Volta bem, então o incremento não foi a partir de 10, foi a partir de 8. 1808, exatamente. Então o incremento já tinha acontecido 2 anos antes. Então está errado aqui. Então, a letra E, liberdade de comércio estabelecida pelo decreto de abertura dos portos às nações amigas de Portugal. Votemeg, você já respondeu ali, não foi exatamente? Olha a resposta onde estava aqui já, olha. Tá vendo? Beleza? Ajudou? Espero que tenha ajudado sim. Beleza, senhores? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.